Continuação do Santo Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo, tomou Jesus consigo os 12 e disse-lhes: Eis que subimos a Jerusalém, e cumprir-se-á tudo o que os profetas escreveram acerca do Filho do Homem. Porque aos gentios há de ser entregue, e será escarnecido, açoitado, cuspido. E, havendo-se açoitado, matá-lo-ão, ao terceiro dia ressuscitará. Eles nada entenderam, pois esse discurso era para eles obscuro, e não penetravam o que lhes dizia. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego sentado junto ao caminho a mendigar. E, ouvindo muita gente passar, perguntou o que era aquilo. Disseram-lhe que passava Jesus Nazareno. Ele clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. E os que iam adiante o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez mais clamava: Filho de Davi, tende piedade de mim. Jesus parou e mandou que o levassem à sua presença. E quando ele se aproximou, interrogou-o com estas palavras: Que queres que te faça? Ele respondeu: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: Vê, a tua fé te salvou. E logo o cego viu, e o foi seguindo, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isto, deu louvores a Deus. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode sentar-se. Iesu, Filho David, miserere mei. Domine, ut videam. Caríssimos irmãos, caríssimos fiéis, Nosso Senhor diz que ele estava se dirigindo para Jerusalém, para aí ser flagelado, humilhado, cuspido e entregue aos gentios, e por fim morto. Estamos para começar a Quaresma, que é o tempo durante o qual nos dirigimos para o dia sagrado da Sexta-feira Santa, dia em que Nosso Senhor sofreu e morreu. Devemos usar desse tempo para vermos com os olhos da fé a profundidade do sofrimento de Nosso Senhor, para vermos a grandeza do amor de Deus por nós, que quis sofrer tanto pela nossa salvação eterna, para vermos a gravidade dos nossos pecados, que são a causa da paixão e morte de Nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como o cego de Jericó, peçamos a Nosso Senhor: Jesus, Filho de Davi, tende piedade de mim. Senhor, que eu veja, e que essa visão nos encha de alegria sobrenatural, a qual nos faça seguir as pegadas de Nosso Senhor, nos faça glorificar a Deus. Ó Maria Santíssima, Virgem das Dores, ajudai-nos a viver santamente a Quaresma. Vamos fazer as 40 horas de adoração ao Santíssimo Sacramento, de reparação pelos nossos pecados e de todo o mundo. Ouçamos umas palavras as quais nos vão servir, de certo modo, de sermão. Deus vem até nós para solicitar a nossa amizade e para nos fazer tomar parte na sua glória. Toma a forma do homem pecador, a santidade assume misteriosamente as nossas faltas. Ele não cometeu pecado, nem se encontrou engano na sua boca. Quando o amaldiçoavam, não amaldiçoava. Sofrendo, não ameaçava, mas entregava-se àqueles que o julgavam injustamente. Foi Ele mesmo que levou os nossos pecados em seu corpo, sobre o madeiro, a fim de que, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Foi assim que, na sua suprema humilhação, nos deu a possibilidade de nos tornarmos semelhantes a Ele. Não fomos nós que demos o primeiro passo para nos aproximarmos dele. Foi Ele que o deu para se aproximar de nós. Não fostes vós que me escolhestes, eu é que vos escolhi a vós. Humilhou-se para nos exaltar, fez-se pobre para nos tornar ricos,
A caridade de Deus consiste nisto, em não termos sido nós os que amamos a Deus, mas em que Ele foi o primeiro que nos amou a nós e enviou o seu Filho como vítima de propiciação pelos nossos pecados. Amemos a Deus nós também, porque Deus nos amou primeiro. Despojou-se da sua glória para nos revestir dela, derramou o seu sangue para nos dar. Morreu para que nós vivêssemos e participássemos da natureza divina, e pôs-se a si próprio em último lugar. Eu, porém, sou um verme e não um homem, o opróbrio dos homens e a abjeção da plebe. Deixou que o insultassem, flagelassem, que o coroassem de espinhos e crucificassem, para expiar, à custa de sofrimentos sobre-humanos da alma e do corpo, a nossa sensualidade e o nosso orgulho. A sua vida foi cortada como a de um malfeitor, para podermos ter no céu uma morada eterna. Dá-nos continuamente provas da sua amizade e do seu amor, para que encontremos nelas a nossa felicidade. Mostra-nos o seu coração aberto, para acabar com todas as nossas dúvidas. É com estranha insistência que somos chamados por essa caridade divina, diante da qual continuamos tantas vezes silenciosos e frios o nosso caminho. Meu filho, dá-me o teu coração. Com provas tão evidentes, Deus obrigar-nos-ia por força a acreditar no ardor do seu amor por nós, se o amor próprio não nos tapasse a vista como se fosse a parede de um cárcere. É preciso que seja levantado o Filho do Homem, a fim de que todo o que crê nele não pereça, mas tenha vida eterna. Ele faria conosco o pacto da mais perfeita intimidade, se nós quiséssemos ouvir a sua voz e amá-lo acima de tudo. Porque Ele quer dar-se sem reservas e receber por inteiro o nosso coração. E eu, uma vez elevado da terra, hei de atrair tudo a mim. Ele cuidará de nós com mais ternura do que a mãe que tem um filho doente, se lhe dermos a nossa inteira confiança. Descarrega sobre o Salvador os teus cuidados, e Ele te sustentará. Ele bem nos disse, e disse-o sem rodeios, que não somos nada, que nenhum fruto nascerá de nós, senão na medida em que estivermos em comunhão com Ele. Mas é a sua própria obra que Ele opera em nós. É a sua vida que nos dá a vida quando o recebemos, para dar o fruto puro e perfeito que é o louvor do Pai. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos os que o receberam, deu o poder de se tornarem filhos de Deus, aqueles que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ficai em mim, e eu ficarei em vós. Este apelo de Cristo contém todos os seus mandamentos e todas as suas promessas. Oferece-nos o céu cá na terra. O Verbo arde no desejo de se unir a nós. Foi por isso que se fez homem, que sofreu e derramou o seu precioso sangue. Foi por isso que morreu abandonado do Pai, para nos arrancar das nossas trevas e levar-nos à glória da verdade. Foi por isso que orou durante a sua vida terrena, e por isso é que é hoje o nosso intercessor junto do Pai e nos dá o alimento da sua carne e a bebida do seu sangue. O que come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim o que comer a minha carne, esse mesmo também viverá por mim. E é por isso que Ele derrama no nosso coração a torrente da sua graça. Inunda-nos de riquezas incalculáveis, cujo valor infinito somos incapazes de avaliar. Ficaríamos cegos se levantássemos uma ponta do véu que as esconde aos nossos olhos. Sentir-se-ia imensamente consolado no Monte das Oliveiras é o que nos indica a sua queixa, se tivesse encontrado fé, uma fé mais profunda e mais pura nos seus eleitos. Esta consolação ainda hoje lhe é recusada por aqueles que o conhecem, mas não o reconhecem e não aceitam as suas palavras com aquela plenitude de sentido que Ele lhes deu e para sempre. Pai, quero que onde eu estou estejam também comigo aqueles que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo.
Peçamos a Nossa Senhora que nos ajude a pôr em prática esses desejos de Nosso Senhor. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.